O dia seguinte, o day after, ao 7 de setembro, e as falas institucionais. O sintoma continua como antes no quartel de Abrantes. Vamos falar um pouco sobre isso. Após as demonstrações de força de Bolsonaro no dia de ontem, 7 de setembro, podemos assistir durante o dia de hoje as reações das principais instituições que defenderiam os elementos republicanos, a saber, o Congresso, o STF e a Procuradoria-Geral da República. Quanto ao Congresso Nacional, o Arthur Lira fez uma verdadeira declaração passa-pano, daquelas que são bastante leves, que não tem consequência alguma e que não diz também coisa alguma. Uma mera retórica que coloca o Congresso Nacional como um elemento apaziguador. Nada demais. O presidente do STF teve uma posição bem mais aguda, respondendo à altura, digamos assim, do que veio a dizer o Jair Bolsonaro quando, nas falas que fez pronunciando para a multidão que o seguia, informando ou dizendo e estimulando a desobediência ao cumprimento das leis, ou seja, de que ele não atenderia mais a qualquer mandado legal exercido ou enviado por Alexandre de Moraes. Ora, é importante que pensemos a respeito disso, ou seja, o STF quem faz a garantia da realização legal, da execução legal, sob o ponto de vista constitucional, do que ocorre do ponto de vista jurídico. Então, a fala de Fux é uma devolução que parece bastante correta sob o ponto de vista de um posicionamento institucional ante as provocações de Jair Bolsonaro. Mas observamos a fala meramente retórica de Augusto Aras, que veio a dizer sobre a importância da obediência às instituições, para as garantias democráticas, para que a democracia continue funcionando. É uma pura retórica que, diríamos, está dentro do campo do politicamente correto. Bom, o que podemos entender sobre todo este aparato de falas, advinda das três grandes fontes de atividade legal e institucional do país, excetuando o executivo? É que elas responderam, exceção feita ao STF, de forma ainda muito branda, muito frágil, aos ataques que Bolsonaro faz à República, que faz às instituições republicanas, principalmente ao STF. Seria de esperar que o Congresso Nacional e que o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, pudesse responder às falas do Bolsonaro de ontem com um posicionamento mais próximo ao que Fux executou. Alguns criticam Fux, dizendo que ele não deveria ter respondido às provocações do Bolsonaro. Entretanto, temos que pensar que, se nada se responde a ele e se tenta fazer uma espécie de acomodação entre o discurso agressivo e as práticas agressivas que ele faz e a posição das instituições, isso quer dizer que vamos obedecer àquela famosa frase: quem cala, consente. Ou seja, haveria um consentimento tácito para que o Bolsonaro avance dentro do seu arreganhar de dentes com relação à integridade republicana. Então, precisamos continuar vigilantes. O fato de que houve um fracasso relativo a demanda de Jair Bolsonaro quanto aos seus seguidores, ou seja, não houve 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de pessoas nas praças, seja em São Paulo, seja na esplanada dos ministérios, não retira a necessidade de mantermos a resistência aos ataques de Bolsonaro às instituições republicanas. Pelo contrário, devemos continuar atentos.
vamos pensar que as pessoas que foram até ele não são pessoas que têm aderência política a uma ideia. A esta altura, são pessoas que têm aderência política a um mito, a um verdadeiro mito que a esta altura está divinizado. E isto representa um sério perigo ao tecido social brasileiro. Jair Bolsonaro tem capacidade de resistência, ele ainda tem capacidade de convencimento. Só podemos estar seguros de que realmente a sua influência poderá ser neutralizada no dia em que ele não esteja mais no cenário público e social e político do Brasil. Enquanto isso, ele representa um risco. Enquanto isso, ele continua a galvanizar, a fascinar multidões. E nisso reside o seu risco. Com as instituições republicanas respondendo de forma frágil, excetuando um tanto quanto o STF, nós continuamos como do dia antes do 7 de setembro, durante o 7 de setembro e por quanto tempo este pesadelo durar, a manter o sintoma da fragilização republicana institucional, ou seja, continuaremos na luta como dantes no quartel de Abrantes.